Nas voragens do pecado. Capítulo 3. O Capitão da Fé, parte B. Por uma tarde de domingo, alguns poucos dias depois do terrível massacre verificado em Paris, e antes da possibilidade de quaisquer noticiários chegarem às províncias afastadas, encontravam-se toda a família e a criadagem do castelo de La Chapelle reunidas no salão de pregações, ou igreja doméstica, recordando as primeiras tentativas apostólicas para a difusão da verdade evangélica, realizando seu culto vesperal domingueiro. Repleto o salão, graças à presença dos colonos e de alguns pequenos proprietários de herdades vizinhas, simpatizantes da causa, dir-se-ia antes um templo verdadeiramente cristão, simples e eficiente, onde a presença do Senhor se fizesse sentir pelo respeito de cada um e das vibrações dulcificantes que, quais cascatear de bênçãos reanimadoras, se diluíam sobre os corações dos congregados. O sol da tarde, brando e nostálgico, atravessando os vitrais multicores das ogivas amplas, emprestava ao recinto uma suave transparência de santuário, enquanto unção piedosa estendia blandícias espirituais até mesmo sobre os campos, as searas e os apriscos. Baliam docemente as ovelhas, já recolhidas, o gado mugia sonolento e bonachão. Esvoaçavam irrequietos à procura dos ninhos entre os beirais e as cornijas do venerando solar os pombos ariscos e vistosos, ao passo que voltavam as andorinhas em bandos para o aconchego noturno. E, como que enternecidos, todos os animais, ante a solenidade augusta do entardecer, esperavam solidários as primeiras nuanças do crepúsculo. Carlos Felipe, o fiel pregador evangélico, representante ali da reforma religiosa que se operaria pelo mundo inteiro, com Lutero, Calvino e seus adeptos, explicava aos fiéis humildes e atentos como lhe era dever as letras das Escrituras Santas. Era ainda o Sermão da Montanha que ele, de preferência, dava aos pequeninos e simples de coração, visto que nesta exposição sublime de toda a moral cristã se encontrava o segredo da paz entre os homens, porque eram normas para o cumprimento dos deveres morais de cada um perante si mesmo, perante as leis do Criador e perante o próximo. Sua voz enternecida, doce e afável, contagiante de convicção e fé, seria como que o eco das vibrações augustas da Galiléia distante, a se derramarem em inspirações sobre ele e como que dulcificavam o próprio ar da tarde, evocando a epopeia sublime das pregações messiânicas, enquanto predispunha os corações para a comunhão com o céu em haustos de inefáveis esperanças. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Assim, luz a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Vós sois o sal da terra, e se o sal perder a sua força, com que outra coisa se há de salgar? E assim, tudo o que sereis que vos façam os homens, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo que ouve estas minhas palavras e não as observa,
será comparado ao insensato que edificou sua casa sobre a areia. E qual o professor emérito, zeloso do progresso dos discípulos queridos, auxiliava os fiéis em análises profundas, guiando-os nos raciocínios indispensáveis pelos caminhos encantadores da evangelização dos corações do que advém a ascensão moral da humanidade. Subitamente ecoa até o segundo andar, onde se situa o salão de pregações, o badalar alarmante da sineta do pátio. Rumores confusos, insólitos, aterrorizadores, gritos de alarme e desespero, ladridos de cães, relinchar de cavalos, o ruído característico de patadas apressadas no lajeado, como se uma tropa invadisse a propriedade, entrechocar de ferros, tal se um assalto se improvisasse à pressa. Acompanham o alarme da sineta, a qual, em dado momento, silencia como se aquele que a agitasse se visse impedido, inesperadamente, de continuar a fazê-lo. E tudo levando a crer aos fiéis surpreendidos que algo estarrecedor se verificava à entrada do castelo. No salão, como se resto geralmente acontecia com as edificações muito antigas, as janelas, conquanto avantajadas, eram inacessíveis raramente, permitindo fácil contemplação para o exterior. Não só por apresentarem peitoris muito largos, como ainda por se localizarem em plano muito elevado, quais janelas de prisão, a menos que alguns degraus removessem a dificuldade, visto que, por sua vez, o salão de que tratamos era construído vários degraus abaixo do nível comum do referido andar, dando antes a ideia de um anfiteatro, o que impediu alguém de, no momento, espionar para o exterior e ver do que se tratava. De início, Carlos procurou não se preocupar com o confuso alarido, que até ali chegava amortecido, e continuou com a palavra explicativa, que em seus lábios eram análises maviosas e profundas, a construírem horizontes novos na mentalidade religiosa daqueles que o ouviam. Todavia, elevando-se o bulício como se machadadas violentas depredassem portas, permitindo arrombamentos, as pessoas presentes se ergueram alvoroçadas e pávidas, estabelecendo-se então em contida desordem, porquanto aterrorizantes suposições que ninguém se encorajava de definir, estamparam-se nos semblantes transfigurados e lívidos de todos. Ele suspendeu então a exposição sublime do Sermão da Montanha que fazia, e pelos seus olhos espirituais, ou por meio dos refolhos da sua mente harmonizada com o bem e o dever, uma visão singular desenrolou-se. A cena patética do Calvário, onde o mestre Nazareno expirava, como que se desenhou no âmago das suas sensibilidades psíquicas. E um doce murmúrio provindo dos confins do invisível repercutiu harmoniosamente em suas próprias vibrações, assim restabelecendo a serenidade em seu espírito. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, descendo os degraus da tribuna que tão honrosamente ocupara, exclamou sereno para os que o rodeavam: Tende bom ânimo, irmãos, Jesus estará conosco. Soou o momento do nosso supremo testemunho. Lembremo-nos dos primeiros cristãos que, por amor à palavra do Mestre, morreram sorrindo e cantando à frente dos leões. O Senhor honra-nos com a glória do martírio por seu nome. Conhecemos a sua verdadeira palavra. Estaremos, portanto, preparados para sabermos morrer, perdoando àqueles que nos ferem. Voltou-se por um momento em direção a Louvigny e murmurou como para si mesmo:
os olhos alagados de pranto. Minha pobre Ruth, que será de ti? Não concluíra, porém, tão tocantes palavras com o próprio pensamento, e um pajem da portaria entrou na sala, desvairidamente aterrorizado, bradando: o castelo está invadido pela soldadesca, tropas do governo e da igreja em busca de huguenotes. No entanto, antes mesmo que Carlos ou outro qualquer circunstante pudesse pronunciar uma única palavra, eis que soldados entram no recinto, tornado sagrado daquele momento em diante, tendo à frente um jovem capitão, hércule e belo, com as insígnias da Igreja de Roma e do Senhor de Quizé, e cuja espada se conservava desembainhada. 10, 15, 20 oficiais militares, com uma cruz branca aplicada ao peito, entram no salão, bradando em rebuliços. Nota explicativa 28. Os oficiais e soldados implicados no massacre de São Bartolomeu traziam como distintivo uma cruz branca aplicada sobre o peito. Será para a glória de Deus e honra da Igreja. Muito pálido, mas sereno, certo de que viviam ele e seus fiéis os últimos instantes sobre a terra, Carlos Felipe avança para o jovem que se destaca como chefe da tropa e exclama com brandura, mas revelando também alto cunho de dignidade: Senhor, eu, Carlos Felipe de Bretencourt de la Chapelle, sou o responsável por esta assembleia. Dirigente que sou deste núcleo de aprendizes do Evangelho do Cristo de Deus. Deixai que sigam em liberdade esses pequeninos que nenhum mal praticaram, e prendei-me a mim, que sou o responsável. Por um instante fugaz, o belo capitão cruzou o olhar com o jovem doutor huguenote e pareceu indeciso, como se algo em sua alma ou em sua subconsciência o detivesse em advertência suprema. O mesmo olhar, breve e desvairado, relanceou ele pela família de La Chapelle, agrupada em torno do seu amado primogênito, detendo-se, porém, um instante, na Condessa Carolina. Carlos, esperançado, ia tentar algumas palavras na expectativa de mercês para quantos o rodeavam, mas não pudera nem mesmo articular qualquer monossílabo a mais, porque Luís de Narbonne, pois era ele o comandante da tropa invasora, já levantara o braço empunhando a espada, em sinal aos seus sequazes, bramindo na convicção de que cumpria um sagrado dever religioso. Cumpri o vosso dever, irmãos. Será para a glória de Deus e honra da Santa Igreja de Roma. Uma espada trespassou o coração do jovem pastor reformista, que cai banhado em sangue. A expressão serena, os olhos como deliciados numa visão celeste. E como se os céus desejassem simbolizar naquele instante o móvel augusto do martírio, a Bíblia que ele trazia em mão cai aberta sobre seu peito, tingindo suas páginas o sangue quente e palpitante que seu coração aberto corre em borbotões alagando os tapetes. Gritos desesperados ouve-se então. Estabelece-se pavoroso pânico, todos desejando em vão escapar do salão, furtando-se às atrocidades que adivinham nas fisionomias alteradas dos invasores cruéis. Ao lado de Carlos, caem seus pais que correram a socorrê-lo. Um trucidamento macabro fere-se naquele amplo recinto, que momentos antes se beneficiava antes as dulcíssimas vibrações evocadas pelo Sermão da Montanha, e em cuja atmosfera parecera deslizar, distribuindo bênçãos e encantamentos espirituais. O vulto amoroso e protetor do Nazareno, por meio da pregação eficiente do servo fiel, sacrificado no cumprimento do dever. Um por um tombam mortos,
trespassados por lanças, machados ou espadas, os irmãos de Carlos Felipe, suas cunhadas, seus sobrinhos, os visitantes do dia, os tributários e vizinhos que haviam acorrido ao dever dominical para com o Criador. Todos desarmados, incapazes de empunharem armas assassinas por bem quererem observarem as recomendações no Evangelho, que respeitavam, aprisionados num recinto de difícil escoamento, cercados em todas as saídas por uma soldadesca feroz. Aqueles pobres huguenotes, mas verdadeiros cristãos do que mesmo adeptos de Lutero ou de Calvino, não lograram, aliás, tempo sequer para raciocinarem sobre os meios de se furtarem aos massacradores. Uma cunhada de Carlos, abraçada aos 2 filhos de tenra idade, prostrada de joelhos, pede a misericórdia para aqueles rebentos de seu coração, os quais, aterrorizados, se agarraram ao seu pescoço, chorosos e trêmulos, enquanto vem o pai carinhoso, também ao lado varado por uma lança. Como resposta, porém, a tão patética súplica, a infeliz mãe vê perfurados pela mesma lança os 2 filhinhos amados, antes de ela própria, sobre seus corpos, ainda em convulsões, tombar igualmente trespassada, louvando a Deus pela felicidade de com eles também morrer pelo amor de Jesus Nazareno. E a tais horrores, presidindo o belo capitão da fé, impassível, pálido, talvez emocionado, sem o carregado, uma grande cruz branca aplicada ao peito, os escapulários da Eucaristia sobre ela, fanático religioso na verdadeira expressão do termo. 2 horas depois, abandonava o castelo com sua tropa de fanáticos mercenários, prosseguindo a caçada aos huguenotes pelas demais povoações vizinhas, fiscalizando sempre se os trabalhos corriam normalmente. Atrás, porém, ficavam a morte, a depredação, o incêndio, searas e moinhos devastados, trágico escarmento a quantos ainda ousassem pretender sobrepor a reforma aos dogmas e às imposições de Roma. E permaneceriam as consequências de tantos horrores estigmatizados sua consciência através dos séculos, até que expungidas fossem as máculas de tantas iniquidades sob méritos penosamente adquiridos pelas vias dos sofrimentos e do verdadeiro bem.